Olá, nesse vídeo vamos aprender a plotar valores em um gráfico em função do tempo. Dessa forma aqui. Nós teremos o nosso gráfico, vamos programá-lo aqui em Python, de tal maneira que quando a gente digita aqui em um arquivo vinculado algum valor e salvamos, aparece lá o valor no gráfico. E ele aparece a coordenada y que nós digitamos em função do tempo que foi salvo o arquivo. Então, vamos lá. A primeira coisa que vamos precisar é importar três bibliotecas aqui, enfim. O matplotlib, né? Vamos precisar importar o pyplot para fazermos a plotagem. Vamos precisar também importar o animation do matplotlib para fazermos uma animação aqui na figura, né? Já que ela vai se atualizar com o tempo. E como vamos lidar também com plotagem em tempo real, então vamos precisar importar a biblioteca time. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, depois de importar essas bibliotecas, é definir a figura. Então vou chamá-la de fig, que vai receber aqui plt.figure, que é apenas um comando aqui do matplotlib para a gente criar a nossa figura. Vou criar também aqui uma variável gráfico para a gente tratar aqui o nosso gráfico. E eu vou escrever isso aqui e vou já explicar o que isso aqui significa. add subplot 111. Bom, faltou um ponto aqui. Isso aqui vai fazer o seguinte. Esse comando, né? Ele vai criar uma tabela, né, entre aspas, aqui na nossa figura, sendo que essa tabela vai ter uma linha e uma coluna. E vai localizar o nosso gráfico justamente na primeira célula dessa tabela, que tem uma linha e uma coluna. Ou seja, uma linha e uma coluna em uma tabela, no caso, vai ser um quadrado ali no caso, né? E é justamente ali que vai se localizar o nosso gráfico. Precisamos também definir o início, o tempo inicial. Então, a gente define isso a partir de time. Então, chamei o início aqui de start. Quero definir também duas variáveis que vão ser justamente os valores de x e os valores de y a serem plotados. Então, eu coloquei aqui o x com s mesmo para entender que está no plural, e os y também, que vão ser os valores que vamos plotar. Bom, agora temos que definir uma função que vai fazer o reconhecimento dos dados que estão no nosso arquivo de texto e vai, de fato, fazer a plotagem desses dados no nosso gráfico. Então, vamos definir essa função. Vamos chamá-la de atualiza, já que ela vai, de fato, fazer a atualização desse gráfico. Eu vou colocar um argumento i aqui também. Esse argumento i, no caso, ele se refere ao número do frame da animação na qual vai estar submetida, né, a figura. Mas você vai entender isso um pouco mais para frente, logo depois que eu começar a usar o animation. E aí eu retomo o significado desse i. Então, vamos agora fazer a leitura do nosso arquivo, né? Vamos fazer a leitura e vamos armazenar os dados numa variável que a gente vai chamar de dados. Então, vamos lá. A gente tem que usar o open para abrir o arquivo e vamos colocar aqui o diretório do arquivo. O arquivo é esse aqui, dados live. Vamos aqui então
copiar o diretório, dados live.txt. O modo desse arquivo é apenas para leitura, então eu coloquei um R ali para especificar isso. E a gente manda ler. E só lembrando aqui que devemos fazer a substituição das nossas barras. As barras estão invertidas, então vamos substituí-las por barras normais. Então já está aqui, vou substituí-las, mas você pode fazer isso manualmente também. Ok, agora a gente precisa definir para o nosso programa aqui o que é uma linha no nosso arquivo. Bom, uma linha é isso aqui, ó. Tem o 3, tem o 4. O 4 está numa linha diferente do 3. Agora eu vou digitar um 7. O 7 está numa linha diferente do 4 e do 3. Então você pode ver que a definição de linhas aqui para a gente é justamente aquilo que está separado por Enter. Não é verdade? Toda vez que eu aperto o Enter, eu vou para uma próxima linha. Não é verdade? Então é isso que eu vou escrever aqui no nosso programa. Eu vou ensinar para o programa o que é uma linha. Bom, então vamos lá. Linhas são aquilo que estão nos dados, né? E estão separados, split, por Enter. O Enter aqui a gente vai escrever com /N. Tá certo. Agora a gente precisa, de fato, fazer todos aqueles dados que a gente digitar, a gente tem que fazer eles serem vinculados ao nosso gráfico, né? A gente tem que fazer eles aparecerem no nosso gráfico. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Para cada y em linhas, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Se o comprimento, né, a quantidade de termos em y é maior do que 0, então a gente vai fazer alguma coisa. O que isso aqui significa, né? Se o tamanho do y é maior do que 0. Bom, o y aqui no caso é 2. Bom, eu tenho um caractere aqui, 2. Então, o tamanho de y é maior do que 0. 23. Eu tenho aqui 2 caracteres. Então, o tamanho de y é maior do que 0. Mas agora, aqui, ó, aqui eu não tenho nenhum caractere. Então, o tamanho de y é 0. Então, no caso aqui, ele não vai cair nesse if aqui. O programa, quando ele estiver sendo executado, não vai cair nesse if. Então, somente se, né, o y for maior do que 0, então vai acontecer isso aqui. A gente vai adicionar, esse append aqui, ó, é justamente para a gente adicionar. A gente vai adicionar o valor de y, sendo que o modo da variável, né, vai ser float. A gente vai adicionar y na lista aqui, ó, ys. Então, isso aqui vai se formar uma lista com todos esses valores aqui de y. Já que isso aqui está dentro de um for. Todos os valores de y vão vir aqui para dentro de ys. Agora, além disso, a gente precisa fazer mais algumas condições aqui. Se o tamanho de xs é essa variável aqui que a gente criou, é uma lista que está vazia. Se o tamanho de xs é 0, então vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar no xs time.time menos start. Ou seja, o time.time é justamente o tempo que está lá na execução. Já o start é o tempo que estava na execução
justamente quando começou a ser executado o programa. Então, se o XS não tem nenhum termo lá nele ainda, se essa lista ainda está vazia, então a gente vai adicionar nela time.time-start. Ou seja, a gente vai adicionar o tempo assim que a execução passar por esse lugar aqui. Ela vai passar aqui justamente quando tiver um y maior do que um y com o tamanho, né, maior do que 0, com pelo menos um caractere. Vamos para mais uma condição. Se o tamanho da lista ys é maior do que o tamanho da lista xs, ou seja, se eu tenho mais termos aqui nessa lista do que nessa lista, então eu vou fazer alguma coisa. Como eu quero fazer a plotagem dessa lista em função dessa, né? Então elas precisam ter a mesma quantidade de termos. Se essa está maior do que essa, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, que coisa que eu vou fazer? Isso aqui, ó. O x, eu vou definir uma variável x aqui, vai receber time.time menos o start. Ou seja, o x vai receber justamente a coordenada temporal de quando a execução do código estiver passando por aqui. E, além disso, eu vou adicionar na lista xs, então, xs.append, eu vou adicionar o x nela. Pronto. Isso aqui já é a armazenagem dos dados, né? A gente já está armazenando os dados que vão estar escritos aqui nesse arquivo, nessas duas variáveis aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora é plotar o gráfico, né? A gente precisa plotar esses dados no gráfico. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca aqui gráfico, plot, xs, ys. E eu quero plotar em pontos, não só ponto, eu quero plotar também com o segmento, né, que liga dois pontos. Então, isso aqui, esse traço e esse O, significam que a plotagem vai se dar naquele estilo com os pontos e também um segmento ligando os pontos. Eu quero também fazer o seguinte, eu quero colocar aqui uma label, que vão ser as legendas, né? Eu quero uma label no x label. O nome dela vai ser tempo em segundos. E eu também quero uma label y. Y label. O nome dela vai ser valor digitado. Valor digitado. Aqui está faltando um acento. Vamos lá. Valor digitado. E eu também vou dar um título para o nosso gráfico. plt.title. Eu vou colocar aqui valor digitado em função do tempo. Só que é o seguinte, para a gente animar isso, a gente tem que a gente tem que encontrar uma forma de essa função ser chamada várias vezes e de fato ocorrer a atualização do gráfico, para que o arquivo seja lido várias vezes, né? O arquivo ele precisa ser lido várias vezes porque ele vai estar sempre sendo mudado. Cada vez eu vou estar mudando
o arquivo, digitando novos valores, enquanto o programa está executando. Então eu preciso fazer essa função ser rodada várias vezes. Ela precisa ser executada diversas vezes. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar aqui uma variável A. Você pode colocar uma variável que você quiser. Vou colocar aqui animation, que foi justamente aqui o que a gente importou do matplotlib, né? Uma funçãozinha aqui, funcAnimation. O que ela faz? Essa função, funcAnimation, ela faz justamente isso que a gente está precisando. Ela fica chamando várias vezes uma função. No caso, essa função atualiza. Ela vai ficar chamando várias vezes. E ela consegue, a partir dessa função, fazer uma animação em uma figura. Então, em qual figura que a gente quer que ela faça uma animação? Na figura fig, que a gente definiu. Qual função que a gente quer que ela fique chamando várias vezes? A gente quer que ela execute várias vezes qual função? A função atualiza. Atualiza. E na animação, vocês devem saber que existe uma coisa chamada frame, né? Os quadros que ocorre a animação. A mesma forma que acontece, né? Aqui nessa função animation. Ela vai ficar chamando várias vezes. Cada vez que ela chama a função, ela forma um quadro. E eu vou colocar aqui um intervalo de tempo entre cada frame. Então você vai ter um frame, aí vai passar 1 milissegundo. Eu coloquei aqui 1 milissegundo. Aí faz uma nova chamada dessa função e atualiza o frame. E é justamente por conta disso que eu coloquei aqui esse argumento i. Porque lá na documentação dessa função aqui, funcAnimation, você pode dar uma pesquisada, você vai ver que essa função que vai estar aqui no argumento da funcAnimation, o primeiro argumento dessa função, precisa ser justamente o número do frame. Então, eu coloquei esse argumento i aqui, que é justamente o número do frame. É só para isso que serve o i. E agora eu posso pedir para plotar. Ainda não terminou. Ainda preciso fazer mais algumas coisas. Mas eu vou rodar o programa assim mesmo para mostrar os defeitos que tem no nosso código. Ele ainda precisa passar por algumas mudanças bem rápidas. Vamos lá. Então, aqui está o nosso gráfico. Você pode ver que ele colocou o título, o valor digitado em função do tempo, o valor digitado e o tempo. Vamos fazer o seguinte. Olha, ele nem colocou os dados. Vamos ver se vai aparecer o dado agora. Olha, agora apareceu. Eu coloquei 3 e ele está colocando 3 toda vez que ele chama a função, ele está colocando 3, mas não é isso que eu quero. Eu não quero de maneira nenhuma que ele fique colocando 3 várias vezes. Eu quero que ele coloque 3 apenas uma vez e deixe ela lá. Por que ele está fazendo isso? Bom, vamos ver. Isso quer dizer que cada vez que essa função está sendo chamada, ele está colocando 3 lá de novo. E ele não está limpando o 3 que já estava lá. Não tem problema ele colocar 3 de novo. Mas não, o problema é ele colocar 3 duas vezes. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o 3 que já estava lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mandar limpar o gráfico. Então, limpa o gráfico. E além disso, se ele já colocou... Opa, aqui o gráfico tem que ser com acento. Vou definir com acento. E além disso, se o 3 já está lá no YS, olha só, eu já mandei ele adicionar o 3 no YS
eu não preciso mandar ele adicionar de novo no YS. Na verdade, eu até posso mandar ele adicionar o YS de novo. Mas se eu mandar ele adicionar o YS de novo, o 3 de novo no YS, eu preciso limpar o YS. E é justamente isso que eu vou fazer. Eu limpo o YS clear. Certo. Deixa eu pegar aqui os dados. Eu vou deixar ele aqui vazio. Vamos lá. Vou executar aqui. Vamos lá ver. Vou colocar o 3 aqui de novo. Pronto. Colocou só uma vez e ele não está colocando várias vezes. Vou colocar um outro aqui. Pronto. E é justamente esse o nosso vídeo. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu buscarei respondê-las. Até mais.